Bom, pessoal, hoje é 26 de novembro e eu até queria pedir desculpa para o pessoal que me segue, que o último vídeo que eu postei sobre Parreiral foi dia 12 de outubro e infelizmente não consegui gravar mais vídeos, até porque está um período de chuva muito intenso aqui no sul, todo mundo deve estar acompanhando. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul teve um volume de chuva histórico nesse período de primavera, então causou muitos transtornos e a própria dificuldade de fazer alguma coisa, né? Agora deu uma trégua, como vocês podem ver, eu estou já fazendo o trabalho de manejo, né, da agricultura sintrópica, que é fazer a roçada, colocar biomassa no pé das plantas, etc. Então eu pensei em gravar um vídeo mostrando cada planta, como é que reagiu a esse período de chuva intensa. Só para vocês terem uma ideia, em 64 dias choveu 950 milímetros. Isso é o que chove em mais de 7 meses. E eu faço o acompanhamento pluviométrico aqui na propriedade desde 2021, junho de 2021. E o máximo que chegou em 24 horas de chuva foi 90 milímetros. No verão final, acho que final do ano passado, se não me engano. E semana passada, um pouquinho mais da semana passada, choveu num dia 133 milímetros e no outro 142 milímetros, ou seja, somando 275 milímetros em 48 horas. Então teve uma série de consequências em relação a isso, né? Bom, em relação a esses fenômenos climáticos, há muita discussão, né? Inclusive do aquecimento global, que muita gente ainda não acredita, né? Mas está tendo vários eventos extremos no mundo inteiro. Então a gente já começa a ver as consequências disso, né? Então eu vou gravar várias plantas para ver como é que reagiram em relação a esse excesso de chuva aqui no sistema centrópico. Porque vocês podem ver, o meu terreno é todo coberto. Então ele, apesar do excesso de chuva, não teve nenhum tipo de erosão, né? Muito pelo contrário, o terreno aqui é inclinado também. Então cai a chuva e infiltra na terra, né? O que é bom. Vai melhorando cada vez mais o solo, né? E claro que um ponto positivo que eu já posso adiantar é que o excesso de chuva, como o que sustenta meu sistema, eu já gravei vídeos sobre isso, é capim, ervas, gramíneas e leguminosas, com bastante umidade elas crescem muito, né? Ou seja, gera bastante biomassa, que é o que eu estou usando já no pé das plantas, né? Vocês podem ver aqui na frente, ó, eu já faço essa coroação com biomassa para ir alimentando a área de enraizamento das plantas, né? E como o Ernest fala, cada poda ou roçada que você faz e o crescimento das plantas vai estimular, através da fotossíntese, né, o crescimento das plantas estimula a alimentação do solo. Então nesse ponto essa umidade foi bastante positiva. Então eu vou gravar cada planta para a gente ver como é que elas reagiram. Bom, o último vídeo que eu tinha publicado, dia 12 de outubro, eu estava bastante animado com o Parreiral, porque ele estava bem bonito, aqui no sistema centrópico. E o que aconteceu com o excesso de chuva? Foi bem no período da florada. Então acabou acontecendo que o excesso de umidade e as flores não se desenvolveram. E consequentemente os cachos também não, então a gente pode ver que estão bem feinhos. Então, no caso do Parreiral, e acabou dando um pouco mais de doença, e também pelo excesso de chuva, eu acabei não passando nem calda bordaleza. Porque não adianta, você não tinha muito espaço para passar. Eu acabei viajando também no final de outubro, e voltei dia 10 de novembro, e
aí já estava fracassado essa produção desse ano. E você vê, o ano passado elas eram mais jovens e eu acabei produzindo bastante, mais de 50 cachos, era o primeiro ano de produção. Esse ano vai sobrar muito pouca coisa. Tem um cachinho escondido, uns bem ruinzinhos. Se os passarinhos chegar antes, vai dar para comer umas. Mas lá atrás, onde eu tenho o café, eu tenho lá uns 4 pezinhos de uva. Lá vai dar alguma coisa, porque lá acabou não dando doença. Talvez o que aconteceu aqui também, como eu coloco essa cobertura para granizo, o que pode ter acontecido, como ficou muito tempo sem sol, e muita chuva, muita umidade, esse sombrite aqui acabou prejudicando, porque ficou mais sombreado ainda, né? Favoreceu os fungos, né? Então o que resta agora é deixar se desenvolver e preparar para o ano que vem. Esse ano, infelizmente, que a chuvarada fracassou. E todo mundo sabe que uva é uma planta que não gosta de excesso de chuva no período de desenvolvimento, né, da flor e do fruto. Então é isso. Uva fracassou com excesso de chuva. Pessoal, essa é uma ameixa branca. E a gente vê ali um pouquinho mais para frente, eu já vou chegar lá, é a ameixa vermelha ou ameixa preta. Então, é interessante que a ameixa branca, mas ela é branca assim, que a gente chama de branco ou verde, mas ela depois que amadurece ela fica roxa também. É interessante. E comparado àquela, as folhas são verdes, que é o processo de fotossíntese normal, né? E aquela tem as folhas escuras. Então, tecnicamente, eu não sei como é que é o processo de fotossíntese daquela outra planta. Porque ela deve fazer fotossíntese, né? Mas com uma cor diferente, que eu não sei tecnicamente por quê. Porque a maioria das plantas são verdes, né? Mas enfim, então, essa aqui está bem carregada de ameixa. Bem carregadinha. Então, teoricamente, o excesso de chuva para essa ameixa branca, até porque o ano passado ela não produziu. A ameixa preta produziu e elas são plantadas no mesmo período. Quando eu cheguei aqui no começo, em junho de 2020, e ela não produziu nada, e esse ano está bem carregada. Então a chuva acabou não prejudicando. Vamos ver se ela vai segurar até o processo de amadurecimento, né? E no caso aqui da ameixa preta ou vermelha, tem alguns frutos. E eu lembro que deu bastante flor nela, só que a chuvarada acabou caindo. Mas ela tá vigorosa, claro que eu tinha feito a poda, tudo, né? E agora cresceu, principalmente os ponteiros. Então ela tá com um pouco de... de carga. Os passarinhos estão bicando até verde aqui, ó, não tá nem amadurecido ainda. Não sei se com excesso de chuva eles estavam sem comida também. Então é isso, no caso da ameixeira, vamos colocar que o excesso de chuva não prejudicou muito. Vai dar para comer alguma coisa. Minha jornada sintrópica baseia-se nas teorias e práticas de Ernest Gutt, um geneticista suíço que há 40 anos desenvolve agricultura sintrópica no Brasil e no mundo.